Agora sim, nós vamos ouvir um dos gestores mais importantes do país. O cargo dele tem peso pela magnitude do desafio, o maior estado do Brasil, São Paulo. O governador João Dória fala conosco aqui agora na CNN. Governador, muito obrigada. O senhor está bem, antes de mais nada, porque teve, né, o diagnóstico da reinfecção, está sem sintomas, assintomático? Daniela, boa tarde também aos telespectadores e assinantes aqui da CNN. Obrigado por perguntar. Estou bem, aliás, estou muito bem, assintomático e me recuperando bastante bem, fazendo isolamento, como determina a orientação médica e do médico da VIUIP, mas absolutamente assintomático. E, Daniela, eu sou testemunha viva de que a vacina salva. Eu estou aqui e bem, pela segunda vez infectado pela Covid-19 e absolutamente assintomático e bem, exatamente pelas duas vacinas que tomei no braço. Coronavac, que tomei aqui hoje, me salva e permite que eu esteja aqui com você, falando com muita tranquilidade e bem. Vacina que tomou a minha mãe e que me deu segurança também para vê-la depois de 1 ano e meio sem ver a minha mãe. Governador, então vamos aqui agora falar papo sério, né? Já que já nos cumprimentamos aqui exercitando a boa civilidade. A gente sabe que o senhor confirmou sua intenção de ser pré-candidato à presidência da República pelo seu partido, o PSDB. Outros nomes têm sido aventados. No fim da semana passada, nós entrevistamos aqui na CNN, eu entrevistei o deputado Aécio Neves. E ele, ao falar sobre o que vê para a terceira via, disse que o senhor é um nome que isola o PSDB e que poderia legar o partido a um estado de nanismo, encolhendo as bancadas na Câmara e no Senado. Queria ouvir o senhor a respeito dessa avaliação. O senhor é um nome que não agrega, o senhor é um nome que isola, é assim que uma parte do partido está tratando a candidatura. Daniela, essa é a opinião de Aécio Neves. Aliás, o fracasso subiu a cabeça de Aécio Neves. E Aécio não gosta de eleição, gosta de conchavão, que aliás foi o que ele fez com o governo Jair Bolsonaro, votando em Arthur Lira e mobilizando alguns deputados do meu partido, do PSDB, para apoiar Arthur Lira para a presidência da Câmara. Aécio sempre gostou de um conchavo, agora gosta do conchavão, o conchavão do centrão, para prejudicar o Brasil e atender apenas os interesses da eleição, os seus interesses pessoais. Aécio não quer nenhum candidato do PSDB, nem João Dória, nem Eduardo Leite, nem Arthur Virgílio, e muito menos o governador do estado do Ceará, Tasso Gereissati. Ele quer que o fundo eleitoral fique à disposição dele mesmo para usufruir ele e aqueles que não gostam da eleição. Não faz o menor sentido aquilo que ele mencionou. Daniela, você acompanhou como boa jornalista que é, antes na mídia impressa e agora brilhando na CNN, eu venci duas eleições dificílimas aqui em São Paulo. Em 2016, para a prefeitura, venci o PT de Fernando Haddad, que era prefeito da capital de São Paulo, e o PT de Lula e de Dilma. Dilma era presidente da República, Lula não estava preso, estava fazendo campanha para Fernando Haddad. Eu venci as prévias do PSDB, contrariando todas as expectativas, convidei Bruno Covas para ser o meu vice, chapa pura, contrariando o PSDB mais uma vez, e vencemos as eleições em primeiro turno. E agregando, sabe quantos partidos? 12 partidos fizeram parte da nossa aliança. Depois, em 2018, mais uma vez, renunciei à Prefeitura de São Paulo para disputar o governo, para defender o meu partido, defender o PSDB, agregando, somando e reunindo o PSDB numa vitória no segundo turno e uma vitória importante. Com quantos partidos? 13 partidos foram nossos aliados. Portanto, nanico é o pensamento de Aécio Neves. Nanico e naniquizar foi o que ele fez após a sua derrota ao pedir propina para um grande empresário brasileiro e está sofrendo hoje 8 processos no Supremo Tribunal Federal. Quem é nanico é quem faz isso que ele fez e agora responde 7 processos, aliás, 8 processos no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho pena e lamento que ele ainda frequente a legenda do PSDB. Deveria ter tido a dignidade e ter pedido para sair. Governador, deixa eu fazer um registro aqui por dever de ofício, né? Eu questionei na entrevista a esse respeito e ele disse que tem respondido às ações na justiça e que as ações têm sido arquivadas. É um registro que eu faço por dever de ofício. Vamos seguir, porque o presidente do PSDB, Bruno Araújo, deu uma entrevista hoje, acho que é ao portal UOL,
E ele diz na entrevista que o PSDB pode abrir mão da cabeça de chapa na disputa presidencial para fortalecer o que ele entende que é ali o caminho, seria a terceira via. O senhor vê essa possibilidade? Está disposto a fazer algum tipo de composição caso vença as prévias? Não, não é hora sequer de se tratar desse assunto. Eu entendo ali que Bruno Araújo foi mal interpretado, pelo menos no título. A matéria em si é a matéria correta, mas achei o título desconectado. Aliás, é um mal do jornalismo brasileiro, títulos que não conectam com a matéria, porque quem faz títulos nem sempre é o repórter ou o jornalista que elaborou a matéria. Esse é o caso típico dessa matéria do UOL. Bruno Araújo pensa grande, como eu penso grande também. Quem pensa pequeno já assume a derrota antes de começar a disputa. E o PSDB sempre foi um grande partido. Daniela, nos últimos 33 anos, desde que o PSDB foi criado, o PSDB sempre teve um candidato à presidência da República. E não será em 2022 que deixará de ter. Mas também nós estaremos dispostos a dialogar e a conversar com vários partidos dentro do chamado Centro Democrático ou Polo Democrático, que será capaz de dialogar à direita e à esquerda, mas terá a dignidade, terá a grandeza de ficar distante dos extremistas da esquerda e dos extremistas da direita. Portanto, falar em ceder neste momento, quando nós sequer fizemos as prévias do PSDB, é precipitado. E não foi essa a ideia do presidente do PSDB, Bruno Araújo. A ideia dele, como a minha, é de que teremos uma grande candidatura que, ao vencer as prévias no dia 21 de novembro, estará autorizada, valorizada, fortalecida pelas prévias. Aliás, Daniela, o único partido do Brasil que está fazendo prévias para indicar o seu presidente à presidência da República é o PSDB. Portanto, sairá fortalecido, inclusive, para dialogar com outros partidos para formar não a terceira via, a melhor via para as eleições de 2022. O senhor tem, digamos assim, a gente fala mais desse assunto, depois vamos avançar em outros pontos que precisamos abordar aqui, mas só para fechar, né? Porque o PSDB é um partido marcado por divisões internas. Mas essas divisões, até a chegada do senhor, elas se resolviam geralmente numa conversa a portas fechadas dos caciques, Geraldo Alckmin, José Serra, Fernando Henrique Cardoso, Tasso Gereissati, sentavam e saíam com um acordo. A chegada do senhor marca uma guinada. Então, o senhor fez prévia para disputar a prefeitura, venceu nomes que já tinham mais tradição, né, no PSDB, o senhor chega ali para fazer a candidatura, mas a questão é que hoje essa divisão ela está acontecendo à luz do dia, num volume bastante alto, com vozes importantes, tradicionais do partido falando contra. Essa divisão, governador, ela não prejudica qualquer que seja o candidato, porque o discurso muito parecido com o que aconteceu em 2014, né? Aécio Neves não conseguiu vencer em Minas Gerais, estado que ele havia governado. Isso sempre pesou. O fato de nem o partido estar unido em torno do senhor, um homem que tem o governo de São Paulo, foi decisivo para escolher os candidatos anteriores. Hoje não consegue fechar a questão, bater martelo diante de uma eleição que parece que vai ser muito difícil? Daniela, você é uma boa analista e conhece a história da política e conhece bem o PSDB também. O PSDB é um partido democrático, ele não é dividido, ele é democrático. É assim que acontece num partido que respeita a democracia, como é o Partido da Social Democracia Brasileira, que é o PSDB. Não há divisão, há um comportamento natural diante de prévias que vão acontecer no dia 21 de novembro e posições que não são iguais. Só há posições iguais, uníssonas, em ditaduras, em partidos autoritários, partidos que têm dono, ou governos autoritários. O PSDB nem advoga governos autoritários, aliás, o PSDB combate governos autoritários, como o atual governo Jair Bolsonaro, e combate também visões autoritárias de donos de partido. O PSDB não tem dono. O PSDB é um partido com várias correntes e elas todas merecem respeito. Mas eu estou certo que após as prévias, todos estarão reunidos em torno daquele que vencer as prévias para vencer as eleições. Daniela, foi assim em 2016, aqui em São Paulo, para a prefeitura. Foi assim em São Paulo em 2018 para o governo do estado. E nós vencemos as duas prévias, as prévias para a prefeitura em 2016 e vencemos em primeiro turno
E depois, em 2018 também, as prévias foram duras, foram difíceis, posições distintas daqueles que disputavam as prévias. Eu tive o privilégio de vencê-las e depois venci as eleições também para o governo do Estado. Portanto, essa é a democracia do PSDB, um partido que respeita as posições, inclusive divergentes, dentro do próprio partido. Governador, o senhor tem um estilo muito marcante porque o senhor fala de maneira muito clara e aberta de suas ambições. E isso é uma característica do senhor. E aí minha pergunta é, o senhor vai começar a viajar, já se prepara para as prévias, para essa disputa, mas governa o maior estado do Brasil. Estado que tem participação decisiva na economia, um estado que tem participação decisiva nas campanhas de vacinação, inclusive Instituto Butantan produzindo vacina Coronavac, Instituto Butantan trabalhando na Butanvac. Dá para pensar em eleição faltando tanto tempo, mais de um ano, já agora o paulista não pode se sentir deixado em segundo plano ou abandonado num momento difícil para a vida do país como um todo, e São Paulo não poderia ficar isolado, não é uma ilha. Daniela, primeiro não é ambição, a posição. Você ter posições claras, e eu tenho posições claras. Eu não frequento o muro, não advogo o muro e tenho lado, e assumo os meus lados. E assumo, inclusive, os riscos de ter lado. Mas eu fui educado assim, eu fiz a minha vida assim, tendo lado e defendendo, se possível, como fiz até hoje, o lado certo, o lado da democracia, o lado da liberdade, o lado do povo, dos mais pobres, dos mais humildes, o lado da diversidade, das mulheres, dos negros, dos quilombolas, dos indígenas, o lado dos mais pobres e mais vulneráveis. E aqui nós estamos fazendo uma campanha aos finais de semana. E isso é um direito que eu tenho, assim como Eduardo Leite tem, Arthur Virgílio tem e Tasso Gereissati tem. E nós estamos fazendo as nossas campanhas aos finais de semana, com sacrifício pessoal. Mas é assim que temos que fazer, mantendo a boa gestão nos nossos governos e fazendo campanhas aos finais de semana, democraticamente. Não há como proceder a democracia sem campanha, Daniela. Ficando em casa, ficando enrustido, enfornadinho dentro de um escritório, você não faz campanha, você não pratica democracia. E o que eu estou fazendo nas prévias, assim como os 3 outros bons candidatos do PSDB, é disputar as prévias e fazer isso da forma mais democrática possível. E, além disso, para concluir, tenho aqui um grande vice-governador, Rodrigo Garcia, que eu espero que possa ser o meu sucessor à frente do governo de São Paulo, e um grande time. Até os adversários, até os piores inimigos, Daniela, reconhecem que nós temos um grande secretariado, um grande time, dos quais 8 ex-ministros do governo Temer, que fez um bom governo aqui no Brasil, e pessoas qualificadas e capacitadas. Bom governo e bom time disputa a Série A e disputa para ganhar, Daniela. Governador, vamos falar ainda mais um pouco de eleição. Por que a terceira via, tão desejada por alguns analistas, tão desejada, tão pregada por alguns políticos, por que ela não aparece nas pesquisas? Por que ela está tão achatada nas pesquisas? Aparentemente, o eleitor já dividiu o cenário na cabeça dele, a preço de hoje, claro, né? Tudo muda, a pesquisa é um retrato do dia parado no tempo, não se aplica para amanhã, mas as que a gente tem até agora à mão aqui mostram o eleitor já dividiu, fatiou e não existe espaço para a terceira via. Aparentemente, só quem fala da terceira via são os jornalistas e os políticos que almejam a terceira via. Daniela, eu não gosto de contestar jornalistas, principalmente jornalistas brilhantes como você. Mas aqui eu tenho que fazer uma pequena correção. Dados de pesquisas, portanto, não são meus e nem tampouco seus. Sim. São dados de pesquisa, indicam que há 53% de eleitores no nem Lula, nem Bolsonaro. Então não há essa divisão com essa força que possa ser expressada. Perfeito, o senhor está correto. Bipolarização. O dado está correto. Não, só para a gente pontuar aqui, né, o que eu queria dizer, e aí o senhor prossegue, não interrompo, mas existe, claro, as pessoas dizem não quero nenhum nem outro, mas quando você pede para o eleitor escolher um nome, todos os representantes da chamada terceira via estão espremidos. Esse 53% não vira número na pesquisa. Pronto, governador, pode seguir. Ok, não, está correta a sua observação, eu apenas acrescentaria, não vira número ainda. Nós temos um longo período pela frente, 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses, Daniela, você conhece bem política, é uma eternidade.
Um mês na política é uma eternidade, quanto mais 1 ano e 5 meses. Eu já vi tantas mudanças na política e, olha, eu sou recente na política, eu tenho menos de 5 anos na vida pública, e quando eu comecei, só para voltar a um exemplo que você conhece bem, você foi uma grande jornalista na Folha de São Paulo e editora de uma das colunas mais importantes do jornalismo brasileiro. Quando eu entrei na campanha para a prefeitura, eu tinha 1% na pesquisa Ibope. E depois 2% na pesquisa Datafolha. O líder naquela campanha tinha 38%. Você imagina, alguém que começa uma campanha com 1% e o líder com 38%, até o mais sério e mais compenetrado e bem formado analista diria, olha, esse que tem 1% jamais vai chegar a 38%. E nós chegamos a 53% e ganhamos as eleições. Portanto, há um longo período pela frente. Esse eleitorado do nem, e felizmente nós temos pessoas que não querem nem Lula, nem Bolsonaro, terão muitas oportunidades de avaliar uma outra candidatura. E me permita dizer, Daniela, será a melhor via, não será a terceira via. Mas tudo a seu tempo. É preciso compreender também a dinâmica da população. O povo, nesse momento, não está preocupado com a eleição. O povo está preocupado, primeiro, com a vacinação, preocupado com a sua recuperação, com a sua saúde e, na sequência, também com a sua economia, com o seu emprego, com a sua renda. Essa é a preocupação, que, aliás, é absolutamente natural. A preocupação com a eleição virá no início do ano que vem, a partir de janeiro. Aí sim as pessoas estarão pensando em eleição, até porque já teremos feito a vacinação, a recuperação da economia já será materializada, as pessoas estarão com esperança no coração, com paz, com equilíbrio e poderão pensar no seu candidato para a sucessão presidencial. E essa sucessão vai apresentar, sim, um bom nome, e esse nome não será nem Lula, nem Bolsonaro, nem horror, nem terror, Daniela. Governador, o senhor rememorou muito, de fato, a vitória expressiva que alcançou quando o candidato a prefeito de São Paulo, pela primeira vez, alguém venceu a disputa no segundo turno. O paulistano não havia dado esse voto a outro candidato antes, esse voto de confiança. E aí, preciso rememorar aqui que o senhor é puxado para essa disputa por meio de um homem, Geraldo Alckmin, que era governador de São Paulo e que foi quem primeiro ali apadrinhou, digamos assim, João Dória no PSDB. Hoje, esse mesmo Geraldo Alckmin ameaça sair do PSDB porque se recusou ali a não ter, digamos, não ver reciprocidade neste momento em que ele pretende disputar o governo de São Paulo. E o senhor já deixou claro aqui, inclusive citou Rodrigo Garcia como o candidato que vai ter seu apoio. Isso faz com que este homem que o leva para o PSDB hoje diga que vai sair. Só falta definir para onde ele vai. Queria saber como é que o senhor se sente diante desse quadro. Daniela, importante para esclarecer. Primeiro, eu não fui apadrinhado por Geraldo Alckmin, eu fui apoiado por Geraldo Alckmin. Há uma grande diferença entre ser apadrinhado e ser apoiado. E eu disputei prévias. Aliás, eu fiz o que ele me recomendou. Dispute prévias. E foi o que eu fiz. O então candidato do PSDB, em 2016, aliás, já eleito pelos caciques para disputar a prefeitura, era André Matarazzo, vereador, ex-secretário de Estado, ex-embaixador, ex-ministro do presidente Fernando Henrique, aliás, um grande valor, uma pessoa preparada. E eu fui disputar as prévias com André Matarazzo e depois ainda disputei com Ricardo Trípoli, Zé Aníbal e o próprio Bruno Covas, que depois de vencê-lo, o convidei para ser candidato comigo à Prefeitura de São Paulo. Eu fiz aquilo que a democracia manda, disputar as prévias. Quando Geraldo Alckmin recentemente esteve me visitando e almoçamos juntos, e foi um almoço fraterno e cordial, como ele é e eu também, eu disse, governador, se o senhor quer ser candidato ao governo, dispute as prévias. O senhor me ensinou que as prévias são boas. Eu disputei as prévias e venci. Então, vamos fazer a mesma coisa que fizemos em 2016, em 2018. Vamos fazer agora, disputar as prévias em São Paulo. Eu vou disputar as prévias nacionais e não reclamei. Eu simplesmente manifestei, vou disputar as prévias. Então, eu convido o senhor para disputar as prévias para o governo do estado de São Paulo. Se o senhor me ensinou que prévias são democráticas, são valorosas e de fato são, dispute as prévias. E ele me disse, infelizmente, uma resposta diferente daquela que eu imaginaria de um democrata, como Geraldo Alckmin. Ele falou, das prévias eu não participo. Eu disse, bem, então, governador, a outra opção, se o senhor não quer disputar as prévias para o governo do estado, talvez o senhor possa ter um mandato legislativo. Ou ao Senado, caso o senador José Serra não possa ou não queira disputar a sua reeleição ao Senado, porque se quiser ele tem a prerrogativa como senador no mandato, ou como deputado federal, onde o senhor terá uma brilhante eleição.
Aí ele me respondeu, Daniela, não quero disputar nem para deputado federal, nem para o Senado. Falei, bom, governador, então temos um impasse que não é democrático, porque se o senhor deseja disputar o governo, dispute as prévias, como eu estou disputando. Se o fizer, será bem-vindo. As prévias engrandecem. Quem me ensinou isso foi Geraldo Alckmin. Governador do estado de São Paulo, João Dória, a gente falou bastante de política, eu preciso falar de vacina, porque a gente está com a notícia hoje, o secretário de Saúde, Dr. Jean Gorenstein, explicou que São Paulo deve iniciar um novo ciclo de imunização no ano que vem. Eu quero entender como é que o senhor está preparando esse movimento e se até lá, não sei o que o senhor pode ter de notícia ou não, mas do avanço dos estudos clínicos da Butanvac, a vacina que seria produzida 100% aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. Daniela, eu assisti sim a entrevista do Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, aqui na CNN com vocês. E ele está certo. Um novo processo vacinal para 2022 será necessário. Ele é médico, infectologista do Instituto Emílio Ribas, é uma pessoa de alta responsabilidade e alta respeitabilidade, além de ser secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Ele, assim como outros infectologistas e epidemiologistas, sabem que todos nós, Daniela, vamos precisar nos vacinar todos os anos contra a Covid, exatamente como fazemos contra a gripe, contra H1N1, contra a influenza. Então, a partir de janeiro, foi quando começamos a vacinação, no dia 17 de janeiro deste ano. A partir de janeiro de 2022, quem completou um ano de vacinação terá que se vacinar novamente, com normalidade e aceitando isso como um procedimento de proteção à sua vida, à sua saúde e dos seus familiares. Em relação à Butanvac, Dimas Covas, que é o presidente do Instituto Butantan, está hoje em Ribeirão Preto, desde cedo, aliás, acompanhando o processo da testagem 1 e 2 da Butanvac, autorizado pela Anvisa. E essa testagem vai ser feita dentro dos protocolos da Anvisa, mas de forma rápida e célere, e tudo indica que até outubro teremos vencido as etapas 1, 2 e 3 de testagem dessa nova vacina, Butanvac, produzida aqui no Instituto Butantan, com insumos produzidos aqui, não precisaremos importar mais insumos, e por 1/4 do valor que se paga hoje por uma vacina oferecida aqui aos brasileiros. E tudo indica que a Butanvac, evidente que temos que aguardar o resultado das pesquisas, mas tudo indica que teremos, além da Coronavac, com uma fábrica que também está sendo construída aqui no Butantan, pelo governo de São Paulo, teremos na Butanvac uma outra opção de vacina para proteger e salvar os brasileiros. O governador do estado de São Paulo, João Dória, conversou conosco aqui hoje no CNN 360, fez os apontamentos que achou que deveria fazer, trouxe informações que eu considero muito relevantes, né? Para quem gosta de reportagem de política, que é o meu caso, uma conversa dessa é um senhor bastidor contado ao vivo, então, entre dois dos personagens mais importantes da história recente do maior estado do Brasil. Muitíssimo obrigada, governador, portas abertas. Desejo que o senhor siga se recuperando, então, já que está muito bem, sem sintomas, mas para que possa voltar logo ao trabalho. Até a próxima. Muito obrigada. Daniela, muito obrigado. Honrado em ser entrevistado por você, uma das melhores jornalistas do país e uma das maiores especialistas também em jornalismo político. E muito honrado também de estar aqui na CNN. Uma boa tarde, uma boa noite a todos. Por favor, se protejam, estejam bem. Obrigado. Obrigada, governador. Até a próxima.